Nesta aula, nós vamos falar sobre oração devocional. Oração devocional é a nossa prática diária, a nossa comunhão com o nosso Pai, o nosso tempo que nós passamos com Ele, porque a oração é a nossa comunicação com Deus. Claro que há muitos outros aspectos da oração, que é mais declarativa, oração da guerra. Há muitos outros tipos de oração que nós vamos cobrir neste curso. Mas hoje eu quero falar sobre algo que devia ser a nossa prática, a nossa hábito diária. Quando os discípulos observaram a maneira que Jesus orava, e a prática de separar-se, ir ao monte, passar horas, depois voltar assim cheio do seu poder, né? E fazer, né, uma vida exemplar. Eles fizeram aquela conexão entre o seu tempo de oração e o seu ministério poderoso, sobrenatural. Então, um dia, os seus discípulos aproximaram a Jesus e fizeram essa pergunta: Mestre, ensine-nos a orar. Porque eles estavam a ver que os fariseus, os discípulos dos fariseus também oravam à sua maneira. E os discípulos de João Batista também oravam à sua maneira. Mas, sendo discípulos de Jesus, eles queriam imitar a vida de oração, a vida devocional de Jesus Cristo. Então, Jesus, com certeza, ele estava bem contente com essa pergunta. E em Mateus 6 nós temos essa oração. Eu quero que nós lemos em conjunto essa oração que nós chamamos de oração de Pai Nosso. Começa assim, em versículo 9. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Agora, muitas pessoas... porque essa oração está escrita agora na Bíblia. E muitas pessoas têm usado essa oração como uma prática, uma reza. A diferença entre a oração e reza é que a oração é mais espontânea, mais pessoal. Usando as nossas próprias palavras. A reza é citar uma oração já escrita ou já feita. Podemos usar essa oração como uma reza. E até que eu acho que todos nós devemos memorizar essa oração. Mas para somente usar isso como reza, nós vamos diminuir a sua importância. Porque como os rabis no primeiro século e a forma de ensinar pelos séculos é que usar um tipo de esboço, fazer um resumo daquilo que é mais importante. E Jesus estava a dizer, ora desta forma, usando esse esboço no teu tempo devocional. Porque se nós somente usamos isso como reza, é alguns segundos, não é? Nem um minuto. Então não é uma vida devocional. É uma prática que podia ser religiosa. E sem conteúdo, sem sentimento, sem sinceridade. Naquela noite em que Jesus foi traído, e que depois foi entregue às autoridades para ser crucificado. Ele estava em oração intenso. E os discípulos não estavam habituados de orar há tanto tempo. E cada vez que Jesus voltou aos seus discípulos, encontrou os seus discípulos a dormir.
E ele disse uma coisa que até que me atinge também. Nem numa hora pode vigiar comigo. Nem numa hora pode acompanhar-me em oração. Porque não estava habituado. Então, depois de alguns minutos, já estava cheio de sono e começaram a dormir. Então, quando nós usamos essa Pai Nosso como uma reza, então é uma coisa muito rápida e podemos voltar à nossa vida diária assim, sem pensar muito no Senhor. Por isso, eu quero que nós usamos essa oração como esboço. E para lembrar bem esse conteúdo, eu quero que nós usamos aquela imagem do hambúrguer. Um hambúrguer espiritual. É a nossa pão de cada dia. Nosso hambúrguer de cada dia. Então, pela imagem que vocês têm agora no ecrã, vocês podem ver que essa oração começa e acaba na mesma forma. Começa com louvor, é aquele pão lá em cima e o pão lá embaixo. Né? Começa com louvor e acaba em louvor. Depois nós temos aqui no meio as várias outras, vamos dizer, ingredientes desta hambúrguer. Primeiro é estabelecer prioridades. Podemos dizer que é o alface. Depois temos o queijo, que é perdão. Depois carne, que é a nossa provisão. Depois vem também das outras ingredientes, é a nossa proteção. E depois terminamos em louvor. Quero que nós desenvolver esse tema. Porque se nós usarmos isso como um esboço, nós podemos realmente melhorar o nosso tempo devocional e orar uma hora por dia. Jesus, no seu tempo de oração, ele afastou para ter tempo com o Pai. O seu relacionamento com o Pai era o mais importante. Então, ele começou essa oração e disse, Pai Nosso. É uma posição, é uma ligação familiar. Quando nós chamamos Deus o nosso Pai. Dá-nos uma certa conexão de intimidade. Pois santificado seja o teu nome. Então, os nomes de Deus revelam o seu caráter. Revela a sua própria pessoa. Em hebraico nós temos vários nomes revelados no Velho Testamento acerca de Deus. Eu vou citar alguns desses. Jeová Sidkenu, que é Deus, a nossa justiça. Jeová Shama, Deus está presente. Jeová Jireh, Deus é a nossa provedor, nossa provisão. Jeová Rofe, Ele é a nossa cura. Jeová Shalom, Ele é a nossa paz. E depois nós temos, que Ele é o nosso pastor, em Salmos 23, versículo 1. Várias vezes El Shaddai, o Todo-Poderoso, vários nomes revelam o seu caráter, a sua própria pessoa. E quando nós dizemos santificado seja o teu nome, nós estamos a identificar com os nomes do Senhor e ter a sua própria aplicação na nossa própria vida. Ó Senhor, Tu és meu Jireh. Tu és a minha provisão. Tu és o meu pastor. Por isso nada me faltará. Então, quando nós aproximamos a Deus e nós levantamos o seu nome acima de todos os outros nomes, nós estamos a glorificar o Senhor, nós estamos a honrar o Senhor, nós estamos a louvar o Senhor. E essa é a nossa entrada. Nós entramos pelos átrios do louvor. Nós entramos na sua presença nesta forma. Não entra somente com aquela altivez, com a nossa lista de compras e queremos que Ele nos dá isso, isso e isso. Não, essa não é uma forma. O filho não faz isso. O filho aproxima o seu pai com amor, com louvor, com gratidão, com aquela
elogios, nós levantamos o seu nome acima de tudo. Essa que significa santificado seja teu nome. Tu és santo, Senhor, acima de tudo. Depois aquela outra parte de estabelecer as prioridades, quando nós dizemos, venha teu reino, seja feita a tua vontade. É aquela Mateus 6, adiante em versículo 33, quando nós dizemos que o teu reino tem prioridade. É acima de tudo. Eu vou buscar o teu reino em primeiro lugar, acima de tudo. E todas as outras coisas vão ser acompanhadas, vão seguir. Mas primeiro eu vou estabelecer as prioridades. Deus em primeiro lugar. Teu reino venha na minha vida, na vida da minha família, na vida do meu casamento. Eu estabeleço essa prioridade primeiro a Deus, antes de tudo. E quando nós meditamos sobre isso e usamos essa forma em oração, estabelecendo essa prioridade, aquilo é um filtro para tudo que vem a seguir. Porque quando nós dizemos, Deus, estás em primeiro lugar, então todos os outros interesses que eu tenho vêm em segundo lugar, vêm em outras prioridades, mas não é o máximo, não é a prioridade principal. Tudo tem importância, claro, mas Deus está sempre em primeiro lugar. Temos que manter essa distinção. Ele é o Criador, eu sou a pessoa, eu sou a criação. Eu sou o seu filho, amado, mas eu não sou Deus. Então nós estabelecemos Deus em primeiro lugar, acima de tudo, a sua vontade, acima da minha vontade. E essa santifica as nossas súplicas, essa santifica os outros desejos que nós temos, quando nós colocamos a vontade de Deus como prioridade na nossa própria vida. Então essa é aquela parte tão importante. Quando eu começo assim, muitas vezes passa tanto tempo que dentro de uma hora é difícil chegar ao resto, porque eu fico perdido nesta presença tão palpável do átrio, do trono, em que eu levanto o seu nome acima de todos os nomes. Depois vem aquela outra parte e diz, perdoa-nos os nossos dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Perdão é condicional. Quando nós perdoamos, e seremos perdoados. Essa vem logo depois dessa oração. Dizem, logo depois, quando diz amém, diz, porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Incrível. Foi repetido como um ênfase. Essa parte do perdão é tão importante porque apaga todo o argumento que o inimigo tem contra nós. Quando nós perdoamos, somos perdoados. Então nós perdoamos porque somos perdoados. Nós temos essa capacidade. Não é um sentimento, é uma decisão. Então antes que nós tratamos os outros interesses pessoais, de nossas necessidades até, nós temos que limpar o prato. Temos que apagar todas as dívidas, todos os argumentos que o inimigo tem contra nós. E quando nós não perdoamos, é um argumento que o inimigo tem contra nós. É uma dívida. E essa tem que ser apagada antes que nós recebemos do Senhor qualquer coisa. Então essa parte de perdão é tão importante. Perdoa. Fica assim diariamente. E depois a segunda parte do meio é a provisão. A provisão é algo que nós precisamos.
Então, o nosso pão de cada dia, aquela maná, cada dia, recebemos aquilo que é necessário. E depois aquela proteção, que não vamos ser levados à tentação. Pai, eu não quero ficar na beira, na fronteira, não quero ficar assim onde o inimigo pode me tentar. Eu quero ficar no centro. Porque se nós vivemos na área da tentação, quando caímos em pecado. Mas quando nós vivemos no centro da sua vontade, se caímos em tentação, então afastamos. Essa parte da oração é para nos lembrar que o inimigo anda ao redor, buscando a quem que ele pode levar. Por isso nós conscientemente colocamos-nos no meio da sua vontade, longe do lugar da tentação. E depois aquela oração termina novamente em louvor, porque o teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Nós entramos em louvor, nós saímos em louvor, nós tratamos as coisas importantes, mas quando nós usamos isso como esboço no nosso tempo devocional, a nossa vida com Deus é tão rica, tão preenchida, tem um propósito porque estamos a colaborar com Ele diariamente, não somente para satisfazer os desejos do nosso coração, mas para que o seu reino seja manifesto aqui na terra como no céu. Deus vos abençoe.